Fala pessoal, boa noite. Vão chegando aí. A galera tá entrando em peso. Vamos lá, vamos começando aqui então, tá? Tô vendo que tá crescendo o número de participantes, mas a gente vai ir organizando aqui. Legal. Primeiras coisas, pessoal. Muito boa noite. Sou o Thiago Meribe, tô falando aqui do Rio Grande do Sul. Tem algum gaúcho aí também? Boa. Campinas. Ah, legal, tem de tudo que é lugar. Muito massa. Ó, Amaral, mais pertinho. MG, saudades. Muito bom. Show de bola. Bastante gente de São Paulo. Massa demais, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Antes de começar a compartilhar aqui já com vocês a, o bate-papo principal de hoje, eu tenho algumas informações que me pediram para passar para já ir tirando as dúvidas. Qualquer coisa a gente vai vendo mais para o final. Primeiro, lista de presença, que eu sei que vocês têm essa preocupação. O Zoom vai fazer automaticamente, então ele já vê o tempo que vocês ficaram e tudo mais, então isso é automático, fiquem tranquilos quanto a isso. Uh, Outra, parte de certificação, quando vocês ficam com dúvidas também, é conforme cada instituição, então isso é muito tranquilo para depois vocês verem, não tem problema. Microfone, câmera, vocês estão vendo que está desligado e vai manter assim, é padrão aqui, então qualquer coisa, eu estou olhando aqui para vocês, nesse lado eu vejo o chat, e aqui na frente tem a apresentação. Vou estar sempre dando uma espiada aqui conforme eu puder, eu vou organizando. Tem ali mais detalhes. E começa aqui já passando o vídeo que o pessoal pediu. Eu só vou pedir para vocês me informarem se conseguem ouvir bem ele também. De carreira. Vou botar aqui para nós e depois eu A começo. Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Show de bola, pessoal. Conseguiram ver bem aqui? Vamos
para a apresentação. Só me confirmem depois quando vocês estiverem vendo aqui certinho. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Todo mundo vendo aqui a tela inicial? Dá o ok e vamos embora. Legal, show de bola. Vamos lá então, pessoal, começando aqui essa troca mesmo de o óbvio precisa ser dito e como é que a gente consegue montar e se comunicar com as apresentações. Eu acredito que todos vocês têm alguma história, seja de comunicação, seja de tipos de apresentação. Eu quis trazer algo mais próximo possível e mais verdadeiro possível, porque já trazendo para vocês que a pessoa que vai falar com vocês hoje, além de gaúcho, como eu brinquei no começo, é improvável. Por que é improvável? Porque eu fui aquela pessoa que realmente tinha pavor de falar em público, de ter feito alguns quase que vexames mesmo, no sentido de não conseguir falar, de não ter essa coragem daqui a pouco e outros pontos importantes, e eu realmente não entendia. Para vocês terem noção, no ensino médio, a galera chegou a fazer um abaixo-assinado quando eu sabia que eu não estava bom e queria ser o orador da turma. Então, era nesse nível de falar, seja lendo como o orador, ou como a parte de apresentação. Então, nesse sentido, eu entendi que se eu conseguir aprender a me comunicar, e estou aqui tranquilo hoje falando para 200 pessoas, basicamente, qualquer um consegue ir melhorando em alguns pontos. Então, eu acredito muito nesse poder de comunicação e já fiz bastante coisa com isso. Relembrando que nosso chat é o nosso microfone, fiquem bem à vontade de escrever. Provavelmente eu não vou conseguir responder todo mundo, mas qualquer dúvida, comentário, se você se vendo nas histórias que eu estou trazendo aqui, por favor, compartilhe. Não existe pergunta boba. Vai ter um tempinho depois para algumas dúvidas maiores, mas é muito importante ter essa troca também. Eu não quero que fique só um PPT frio e eu falando aqui por 1 hora. Quero ter essa troca também, é importante, por mais que seja corrido. Não se assustem, tem 66 slides, mas eu prometo que eu vou entregar no tempo aqui. A gente está acostumado com essa correria. E a gente já perguntou ali um pouquinho de onde você está falando, então vou passando e já digo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o óbvio que precisa ser dito, o que é um pitch, o pitch de verdade e como fazer o seu. Vou trazer muitos exemplos, sejam eles bons ou sejam ruins, para a gente ir entendendo e melhorando tudo. Mas primeiro, eu quero atenção, todo mundo no chat aqui, que eu quero que vocês façam um juramento comigo, beleza? Esse é bem importante, tá? Então, mão direita ali levantada, espero que vocês estejam fazendo todos, e vamos fazer um juramento aqui rápido, que é, juro solenemente, nunca, em hipótese nenhuma, terminar um pitch ou uma apresentação com a frase, então é isso. Se eu fizer, minha ideia nunca vai sair do papel, o dinheiro vai acabar, o investidor vai sumir e meu sonho vai para água abaixo. Eu quero ver os juros aqui, ó. Quem nunca acabou com uma apresentação que é para ser com desfecho total, aquela coisa incrível e ponto máximo, então é isso. Então é isso, é quase estar pedindo uma desculpa, né? De desculpa em te incomodar. Pô, não é isso. Então quero ver esse juramento aí que é bem importante, tá? Eu já fiz muito e tem que ter esse cuidado. Muito bom, bastante gente jurando. Legal, gostei. Eu adoro fazer isso quando a gente tá cara a cara, assim, é muito bom. Mas legal, todo mundo fez o juramento. Quem não fez, por favor, faça. É um dos pontos mais importantes aqui. Vamos lá, começando, trazendo alguns pontos, e como eu brinquei, para quem conhece ali os filmes de sessão da tarde, aquelas coisas de ensino médio que dá tudo errado para o aluno, foi o meu caso. A gente fez uma empresa no começo e a ideia era montar sabonete aromatizado. Então a gente foi lá num dia, estava fazendo isso, e a gente foi num evento que tinha mais de 50 empresários da cidade, e da turma toda acabou saindo eu e mais 2 pessoas. Porém, me empurraram literalmente para ir para o palco, para ir falar sobre o produto. E eu cheguei lá, beleza, vou falar. O problema é que eu dei boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago aqui, e eu tô aqui para falar para vocês sobre a nossa solução, que é incrível, e a gente faz sabonete e a palavra não veio. Qual que é o problema? Eu estava muito baseado nessa palavra, e como não veio a palavra, eu acabei travando,
porque não veio, não sei o que deu, sumiu, tava nervoso, e toda a base que era para falar depois, que eu nem tinha treinado também, mas sumiu. E eu fiquei ali parado, olhando pro público, aquelas 50 e poucas pessoas me olhando, e, e aí, travei. Então, não sei nenhuma palavra, uma colega minha teve que ir lá caminhando pro palco, falar, Thiago, pode deixar que eu toque aqui, pode sentar lá, ficar quietinho. Então, era nesse nível, assim, que a gente estava entendendo como é que era e avançando e entendendo realmente que, pô, eu preciso melhorar. Foi muito legal porque eu acabei ficando muito chateado naquele dia, mas eu entendi, tá, eu preciso melhorar isso. E depois a gente foi atrás de várias coisas. Eu realmente saí achando que era algo de nascença, mas entendi que o problema não era eu, era fui tentar impressionar de uma maneira que não era bem o jeito que eu falo. Por mais que a gente vai ver várias regras ou pelo menos boas práticas, aqui não é para ser amarrado. Cada um tem o seu jeito de falar. Tem gente que gosta de entender mais lido. Eu gosto muito de botar as palavras-chave e já sei o que eu vou falar em cada slide. Não é à toa que aqui tem 66 slides e eu sei de cor o que eu posso falar em cada um. Mas isso é bacana. Eu gosto muito de mostrar que essa foto foi das primeiras que teve na minha primeira startup em 2016, no primeiro pitch para uma galera. Vocês podem ver que o design aqui é super mega avançado, 2 sócios muito bem preparados, só que não. Só que legal, hoje, desde a trajetória ali de quase 10 anos já, eu já ajudo dando mentoria sobre isso. Eu já tenho mais de 1.000 horas com o pessoal dando mentorias, treinamentos. Já conquistei investimento com pitch, seja com investimento direto, com multinacional, com editais que tem essas competições de pitch. Já fiz competição com pitch em inglês que eu nunca imaginei na minha vida, eu tremia que nem maluco, mas eu também acabei aprendendo na marra, que é um dos melhores jeitos de aprender. Já fiquei entre os 3 melhores em competição nacional de pitch, e hoje eu tenho a minha startup, que é a HomeFi. A gente ajuda imobiliárias a venderem mais, entregando estrutura comercial com inteligência artificial. Mas quero dar um contexto ali, porque vocês veem como é improvável nisso, ou pelo menos eu achava que era. E pelo que eu vi no juramento, tem muita gente que também ou passou ou passa por isso. E é muito legal ver isso de vocês também, porque aqui realmente aqui é para compartilhar as fraquezas e o que a gente entendeu para melhorar, para conseguir trazer o que a gente às vezes acha que é óbvio para o dia a dia aqui. E falando sobre a frase principal do nosso evento, eu entendo uma coisa, que quando a gente sabe demais de algum assunto, é óbvio pra gente. Pô, eu tô vivo o dia inteiro na minha startup, eu sei de ponta a ponta ela, eu sei como é que eu ajudo, no nosso caso, os corretores de imóvel, de ponta a ponta, mas quem não é do ramo? Quem nunca falou disso? Quem não sabe o termo? É óbvio para mim, não para vocês, e vice-versa também, várias coisas, principalmente quem vem de um ensino mais técnico, tende a achar que quanto mais técnico eu ser, melhor. Mas depende do público que a gente está falando. Se está falando de técnico para técnico, é uma coisa, mas se a gente está conversando com outras pessoas que não são da área e daqui a pouco vão ser teus clientes, que não é necessariamente quem é técnico que vai ser teu cliente e vice-versa, tu tem que entender como tu te comunica. Então, tu acha que está muito claro, tanto problema, solução, mercado, tudo, mas o que ele ouve, ele não entendeu o começo, ele já não vai entender todo o resto da tua apresentação. Seja conversando normal, já perdendo o interesse, porque hoje a gente sabe que é segundos para tu captar o interesse da pessoa, ou seja, numa apresentação maior ainda que, olha, esquece, porque não entendeu o começo, muito menos o meio, e o final vai ser igual ao começo. A palavra quer que eu desenhe, eu acredito que é muito válida. E quando o pessoal fala isso para mim, eu falo, quero. Porque realmente vai me ajudar muito. Eu não sou dessa área, eu estou tentando entender o óbvio para ser dito, falado, repetido, desenhado, até deixar muito claro. E volto nesse slide aqui. É óbvio para quem? Para quem está no dia a dia, para quem está vivendo isso. E talvez por isso, de saber tanto da coisa, tu acaba se comunicando mal. Pô, parece contraditório, né? Mas às vezes é. E a gente vê muito isso no dia a dia, em startups. Eu já tive professores geniais também que, na hora de explicar, não conseguia, porque era tão fácil para ele. Isso, cadeiras de física, eletromagnetismo, na época da engenharia eletrônica. Pô, para ele era o dia a dia, para a gente era, meu Deus, o que é isso? Então, a importância da gente saber se comunicar de uma maneira efetiva. Eu gosto muito dessa frase aqui do quer que eu desenhe, eu falo sempre, sim, por favor. Mas lembrando que, para quem não é familiarizado com pitch, que na verdade é uma maneira de tu explicar a tua ideia rápida e clara, trazendo para um resumo mais simples, mas tu tem que ser claro, tu tem que ser de preferência rápido e tem que ser efetivo em como tu te comunica.
pitch é isso. Quem aí já deu um pitch e sem saber exatamente o que era? Pô, eu já fiz bastante disso, depois que eu entendi que tinha um conceito por trás. Mas a gente vai aprendendo e aprendendo muitas vezes, como eu bem fiz, na marra. Faz sentido vocês estão se vendo em algum ponto nisso, pessoal? Porque a gente sofre, já sofreu, mas a gente vai aprendendo e toda vez a gente vai querendo melhorar, entender, deixar mais claro alguns pontos. Quem já passou, por favor, vai compartilhando aqui no chat que eu tô sempre dando uma espiada aqui quando eu posso. Legal? Seguindo aqui, alguns tipos de apresentação que eu acredito que é bem importante, tá? Ó, a galera falando que já passou. Pô, quem falou que trabalha com tecnologia ali acaba voando aqui, né? Isso é fato. É legal, e é muito legal o que vocês estão trazendo, que eu vi que tem gente que precisa traduzir a tecnologia, e é muito disso. Eu vejo que muitos eventos de startups e outros, a gente vê gente, pessoal querendo vender a tecnologia como se ela fosse incrível ali, mas, pô, eu nem entendo o que é essa tecnologia, eu quero saber o que ela vai resolver para mim. E vai ficar muito claro nos exemplos que eu vou trazer aqui, mas é bem isso. Vamos lá, alguns tipos de pitch. Eu vou dar uma lapidada aqui, eu vou aprofundar um pouco mais no pitch mais completo, mas porque ele é legal, porque tu adapta conforme tu vai falar e tu vai retirando alguns pontos. Mas tem uma base que eu acho que é a mais importante para a gente não esquecer dela. Vamos lá, pitch de vendas é sempre legal a gente não ficar listando recursos, como vocês falaram, de o que é tecnologia, bater muito nessa ponta. Casos e casos, a gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender para quem a gente está apresentando, mas isso é uma regra geral que é um bom meio para vocês utilizarem, tá? Muito melhor a gente falar de benefício para quem compra do que ficar listando recurso técnico. Exemplo, se para de perder cliente porque esquece de responder. Isso é um problema ali, então a gente entende que tem um benefício que eu posso entregar para ele, do que, meu aplicativo tem 50 mil funções, ele tem integração, tudo mais, tá, beleza. Muito bom que ele tem isso, mas o que ele está fazendo? Para quem que ele está fazendo? Por que eu quero isso? Muitas vezes a tecnologia é um meio de potencializar aquilo, mas não é a entrega final. E isso que a gente acaba pecando no pitch. Uma ideia do pitch de vendas. Pitch de captação, ele conversa com isso também, mas normalmente a gente está falando com alguns slides a mais de como é que a gente está crescendo, do que a gente está pegando, o que a gente está se tornando, e ele está mostrando que tu tem um potencial para alguém que investe em ti. Por que ele vai querer investir em ti? Ok, eu trouxe métricas aqui, mas tem outros pontos que é interessante. Tá vendo? O pessoal tá botando bastante aqui, né? Tanto, o que tu falou do TRT ali, eu acredito que deve ser muito complexo, porque cada vez mais o pessoal acha que mais técnico é melhor e muitas vezes afasta, né? Exatamente. Leia, Vagal, um que eu gosto muito é o que a gente chama do pitch de elevador. Ele nasceu na ideia de que se daqui a pouco tem uma pessoa importante que tu quer apresentar o teu produto, a tua ideia, mas tu tem o tempo de subir um andar ali com ela. Então, em poucos segundos, tu tem que comunicar o que tu faz. Normalmente a gente fala do problema e a solução. É, exemplo, talvez muito enxuto aqui, mas corretor hoje perde venda, a gente ajuda ele a responder de uma maneira de certa na hora, tudo mais. Aqui só estão ganchos e ideias para vocês construírem e adaptarem para o que vocês. Mas a ideia é que, em poucas palavras, tu prender a atenção para daí marcar uma reunião e sim conseguir apresentar de uma maneira completa. Eu sei que 30 segundos é pouco, mas depende o que tu vai trazer e para quem tu tá falando. Então ele é mais para despertar o interesse da pessoa. O tweet pitch é aquela uma frase para entender o que eu faço, o que eu entrego. Se ele não cabe numa linha, ele não serve. Então é interessante. Na área de vendas da Vera, um pitch a cada 5 minutos. Eu acredito, até mais se duvidar, né, Alexandre? E a pergunta que eu faço para vocês aqui no chat, por favor, me respondam. Quanto tempo para a gente fazer uma apresentação? 10 minutos para fazer uma apresentação? 5 minutos? 3? 20 minutos. Calma. 1 minuto. 30 segundos. 15 segundos.
todo mundo tá botando, a maioria tá botando 10 aqui e 5. Pô, eu entendo que vocês querem mais tempo, mas necessariamente não é o melhor. A gente consegue comunicar mais, mas o quão efetivo a gente vai ser nisso. E é a palavra que vocês botaram aqui, ó, depende muito. Quanto mais informação, pior. Não, calma, depende muito do evento e tudo mais, mas é muito legal que a gente vê nos eventos. Tu vai na tua turma, tu vai na tua aula, tu vai num evento de startups, normalmente vai ter um cronômetro aqui, bota o tempo e aí? Tu tens tempo, vai tocar o despertador, vai todo mundo aplaudir, acabou o tempo, vai embora. Isso nos eventos. Mas quando a gente pensa na vida real, no dia a dia, conversando com uma pessoa, normalmente não tem um cronômetro na tua cara nesse sentido. E a gente passou por isso. Eu quero trazer um exemplo rápido aqui para vocês de algo que a gente batalhou muito para conversar com uma multinacional que a gente queria apresentar um produto. Então, tu imagina um cenário. Quero que vocês imaginem aqui comigo. Reunião remarcada pelo menos umas 5 vezes. Que o presidente não podia, o diretor não podia, e vai remarcando. Aquela coisa tipo, vou deixar para depois. A gente chega no lugar, não tinha ninguém. A gente entra na sala, o pessoal manda a gente esperar. Legal, já não estava no horário, já atrasou, tudo mais. Chega o diretor correndo na sala, andando rápido, fala, tudo bom? Bom dia, pessoal. Eu tô aqui na sala do lado, eu tô falando com um outro pessoal em outra reunião, mas vocês vão tocando aí, rapidinho, que eu vou vendo aqui. Tinha um cronômetro na minha cara falando sobre o tempo? Não. Qual era o recado? Cara, voa com o que tu vai falar. Não tenho tempo. Te vira. Então, recado dado, porém faltava o presidente ainda. O presidente estava chegando e ele falou, não, vai tocando aí, seu presidente, que eu não vou esperar. Vai indo. Gastei mais ou menos 5 minutos ali para falar da apresentação, não tinha acabado tudo. Nisso chega o presidente, no meio, e fala, não, tudo bem, pode continuar de onde tu tá. Pra gente estar fazendo uma apresentação estruturada, né, que eu bati o problema, tudo mais, e continuar de onde estava, ia perder todo sentido. Era a mesma coisa que chegar aqui no final da apresentação e assumir que vocês pegaram toda a informação. Não. Então, o que faz? No nosso caso, eu consegui resumir, não sei como até hoje, o que foi mais ou menos 5 minutos em 30 segundos na hora, assim, para dar um contexto legal, para daí sim avançar. O que é legal disso? Como a gente botou os exemplos dos pitches de 30, 15 segundos, que for, que às vezes parece até meio forçado, né? Mas o rápido virou 1h30 de conversa. Porque na apresentação a gente conseguiu ser muito claro no que a gente estava querendo, o que a gente estava fazendo, o que a gente precisava deles, qual era o problema, qual era a solução. E foi muito legal, porque no final ali o pessoal chegou chamando o diretor, tá, e aí, tá, tu tá na outra reunião, ele falou, não, tô aqui nessa. Conquistei o que era o principal, a atenção deles e o interesse deles de aí sim abrir, ter um tempo para conversar e tudo mais, que normalmente é o foco aqui. Então, o diretor mandou lá, não foi o problema do tempo que a gente entendeu que era o problema do tempo, era o problema dele dar prioridade porque aquilo ali chamou a atenção e vendeu a ideia para eles. Então, essa clareza foi muito importante, foi sensacional aquilo. Começando no lado mais técnico, mas para depois a gente trazer um pouco de exemplos, eu trouxe uma ordem aqui do que normalmente são bons tanto os conteúdos quanto em ordem pro pitch. Capa, problema, solução, mercado, concorrente, validação, próximos passos. Isso mesmo, Isabela, a clareza, e eu consegui, em poucos segundos, mostrar ali para o pessoal esquecer as outras agendas ou realmente priorizar o que a gente estava trazendo. Então foi totalmente importante. Trazendo aqui, capa, eu trabalho com 2 possibilidades aqui. Normalmente o pessoal usa capa, se eu estou falando de startups, quero vender um problema, uma ideia e tudo mais, capa, o logo, e normalmente o pessoal bota uma frase resumindo. Por exemplo, Ronfai, a gente organiza atendimento em imobiliários. Aqui é um exemplo genérico, não é o que eu uso. Eu não gosto de utilizar aqui, e eu explico por quê. Tem gente que gosta porque já a pessoa tá. Normalmente aquele slide fica parado para tu subir no palco e tudo mais, que já vai dando uma noção para o interesse pessoal. Eu gosto de brincar com isso, que eu boto o logo e ninguém nem sabe o que é ainda. Por quê? Porque depois no problema eu vou contar uma dor muito clara e pela dor eu quero provocar eles para depois na solução entender o que eu estou vendendo. Eu não quero que eles assumam em uma frase o que eles já entenderam o que eu estou fazendo. Tem gente que faz,
Tem que funciona ou não. Aqui eu largo como ideia para vocês. Eu gosto de brincar com essa curiosidade. Eu sei que a curiosidade é uma das coisas que movimenta e faz prestar mais atenção. Eu jogo com isso ao meu favor. Muita gente, tu vai procurar em pesquisas de materiais, vão dizer, olha, bota a tua frase embaixo. E eu evito. Pode botar, pode, não tem problema. Mas, lembrando, aqui é uma estrutura. Não quer dizer que é a regra que tu tem que fazer assim. Problema, o principal quando a gente está falando de pitch. É muito importante que a gente prenda a atenção e seja muito claro no problema. E volto para aquele slide e volto para o que é o principal da apresentação de hoje. O óbvio precisa ser dito. Muitas vezes eu vejo que o pessoal vai tão com sangue no olho de já querer trazer a solução, porque a minha solução é incrível, é fantástica e tudo mais. Legal, solução para quê? Para quê? Eu nem entendi o problema que tu está resolvendo, ou como eu não sou a pessoa que vive esse problema, eu não estou nem aí, não senti nada, já não faz sentido eu prestar atenção na sua solução. Então é muito importante no problema, seja para quem tu quer, que é o teu público, que precisa ouvir, que vai entender, ou seja para quem não é teu público, mas para entender. Putz, eu não vivo esse problema, mas isso é um problemão, porque eu tô sentindo ele daqui. Faz sentido. Então, eu gosto e para mim é a parte mais principal e é o que eu gasto mais tempo normalmente do problema. Tem várias maneiras de contar o problema. Seja com a história, eu conto uma história do João, que normalmente é no meu caso, que trabalha com imobiliárias, o João, que é o corretor de imóvel, que ele não tem tempo para nada, que ele tem que fazer ligação, que ele tem que atender. Enfim, eu conto uma história de alguém que é o que ele está sofrendo no dia a dia. Tem negócios que pode acontecer e dá para fazer isso? Tem. Tem outros que não dá. Tem que jogar ao meu favor. Como eu vendo uma ferramenta mais técnica, eu tento trazer esse lado mais humano para não ficar tão fria a apresentação. Mas depende muito de cada negócio. Então, é muito importante esse ponto. Para quem está perguntando os slides, vai estar gravado ali no YouTube. E se precisar, organiza ali para compartilhar, não tem problema nenhum. E dá. Mais alguma dúvida aqui? Tranquilo. Voltando aqui, sobre a história, é muito interessante porque a história gruda e te ajuda a tu criar uma linha. Quando a gente está ouvindo a história, a gente quer ver o final. A gente é curioso, a gente quer saber o que está acontecendo. Eu gosto bastante. Então, é interessante aqui e eu trouxe um exemplo que eu acho legal. E eu vi isso na prática, tá? De uma startup que estava fazendo uma caixa inteligente de remédios. Então, um jeito que o pessoal estava comunicando é, pô, muita gente precisa tomar remédio, não tem uma caixa de inteligente. Imagina se tivesse uma caixa inteligente para lembrar de tomar teus remédios. Legal, legal. Inovador, inovador. Tecnológico, tecnológico. Pô, eu não tô tomando nenhum remédio. Não é problema meu. Não é? E se eu contasse do jeito que eu propus para ele? Bem apelativo, tá? Prendo vocês a Dona Maria, 85 anos, mora sozinha, com mais de 5 remédios por dia, em doses e horários diferentes. A gente tem um problema aqui. Pensei na minha avó, ou se não tem, pensei em alguém, alguma senhorinha que tá precisando disso. Entende a diferença de eu estar falando da tecnologia e dando um contexto? Faz sentido para vocês esse exemplo aqui? Lógico que aqui eu estou sendo mais rápido, mais genérico, mas o impacto que dá, vocês concordam que é diferente? O que mais dói? O que mais chama atenção? Eu acredito muito que é no outro exemplo. Porque aí, na dor, eu vou entregar esse mais claro, e na solução eu consigo, ok, o problema da Dona Maria acabou. Porque hoje existe isso aqui, que é uma caixa de remédio inteligente, que a gente consegue com isso, isso, isso. Exato, apelo emocional. É muito forte. Traz o real, e eu gosto, eu tenho um exemplo depois aqui para nós. O pé na porta, que o pessoal já chega falando, ó, exemplo das coleiras de GPS, chega o pé na porta. A cada minuto um cachorro se perde no Brasil. Ou é um pé na porta, eu já chego chegando com uma dor de uma maneira. É legal também, mas depende muito do que tu quer. Eu gosto dos dois, tá? Normalmente eu uso os dois. E tem um que é importante, só que ele é arriscado, que é a pergunta, que é quantas vezes já perdeu, exemplo aqui, né? Uma venda por demorou para responder, que a gente utiliza isso. O problema da pergunta é que normalmente é bom tu ter uma resposta. E eu já vi gente ao vivo fazendo,
achando que ia fazer a pergunta e ia arrasar, que todo mundo ia concordar. Não lembro qual que era, mas era alguma coisa de leitura. Quantas pessoas leram X livros aqui? Ele achou que a maioria ia levantar a mão, ninguém levantou a mão. A pessoa se perdeu toda, porque ele estava contando com aquele gancho que ele ia fazer a pergunta, todo mundo ia concordar e ele ia ter o jeito dele. Como ninguém concordou, porque talvez nem entendeu a pergunta, quebrou ele, quebrou. Então, é muito cuidado na pergunta. Ou seja, uma pergunta que seja interessante. Boa, quem que é exatamente de animal de estimação. Porém, ninguém tinha animal de estimação. Beleza, ferrou ele, não vai ter contexto, já a dor e a solução já não vai fazer sentido, não vendeu. Entendeu? E a solução. A gente tá falando do óbvio que precisa ser dito, então, melhor que falar, mostra. Mostra print, protótipo, demo, ideia, visual é interessante. Visual sempre é bom, ainda mais quando a gente tem essa oportunidade de ter slides. Não adianta utilizar algo que não precisa, sabe? Se fizer para falar, beleza. Eu vou trazer no exemplo aqui algo visual para vocês, para assim. É mais ou menos, bota a coleira e vai embora. Aqui a gente trouxe a solução, dos exemplos que a gente trouxe, eu vou mostrar um melhor. Mercado, quem compraria? No Brasil existe 220 milhões de pessoas. Todos comprariam o meu produto. Mentira. É muito melhor a gente ter um número menor de mercado, mas eu saber para quem eu estou vendendo, do que dizer, eu estou vendendo para todo mundo. E é um erro que a gente cometeu na nossa startup. Na primeira startup a gente fazia impressoras 3D, e eu nunca esqueço que quando a gente estava fazendo a máquina, o pessoal perguntou, tá, mas para quem tu vende, Thiago? Eu falei, cara, para quem quiser comprar. Eu não sabia se era para indústria, se era para pessoa física, se era para indústria média, pequena, se era indústria, que tipo de que ramo. Era para quem queria, que eu achava que iria vender, mas na prática eu fiz um produto sem um foco determinado, o que é horrível. Parecia ser ótimo, porque era infinitas possibilidades, na prática não era. Legal, normalmente o pessoal usa um costume, eu gosto de pensar num contexto legal. O Tanson o tamanho de mercado total, mais concentrado, e um que eu quero atingir ali em um tempo determinado. Ele é meio amplo, dá para melhorar muito, mas é interessante debater. No nosso caso, a gente utiliza até outros dados, assim, mas a gente vai afunilando mais. Concorrentes, pior coisa é dizer, olha, eu não tenho concorrente. Provavelmente é uma mentira. E uma coisa que eu provoco para vocês é, beleza, talvez, quem sabe, duvido, mas tu não vai ter um concorrente direto. Mas concorrente indireto tu vai ter. E sabe quem foi um grande concorrente indireto do McDonald's na pandemia? Quem vocês acham que foi? Quem acha que foi o Burger King? Tô falando de concorrente indireto. Burger King é o concorrente direto, concordo. Concorrente indireto, Netflix. Porque na época eles não estavam tão posicionados no online, a galera tava ficando mais em casa, tava vendo mais algo em casa, não tava saindo tanto para comer. Tanto que depois desse tempo melhorou muito a teleentrega. Mas foi um concorrente que veio. Eu lembro de ter visto uma apresentação com vários dados sobre isso, achei muito interessante. Pô, não tem nada a ver o Netflix com o McDonald's, não. Mas se tu for ver num conceito de mercado, tinha tudo a ver. Não, era as máscaras, mas é interessante. O pessoal falou que tá travando ali pra Bruna. Tem mais alguém que tá travando aqui ou é pra ela só? Se tiver, me avisem, mas a princípio tá com um ping tudo legal aqui. Ótimo. Concorrente é sempre bom tu ter. Por quê? Porque mostra que tu fez sistema de casa de entender o teu mercado. E entender o que tu tá fazendo diferente, que tu tá fazendo ali. No nosso caso, pô, tem pessoal que tá usando planilhas, tem usando CRMs comum, outras ferramentas que pode usar, e a gente entende o que a gente agrega mais, ou que a gente agrega a mesma coisa, só que a gente pode fazer de uma maneira de entrega melhor. Pode ser talvez até o mesmo produto, mas eu me dispus a fazer um treinamento melhor, uma entrega melhor, eu tenho diferencial, o que eu acredito tem diferencial. Procurem sempre entender bem quem é um concorrente, seja ali direto, e o que é um concorrente indireto também. No nosso caso, um concorrente indireto, já que a gente faz sistema para imobiliário, uma vez foi esse carinha aqui. O cara usava um caderno, ele tinha 2.000 clientes inscritos no caderninho, para ele tava bom. Tudo certo. Faz parte do negócio. Validação. Prova a ação.
Não é todo mundo gosta, todo mundo amou, minha mãe falou que vai comprar, não é isso. É, realmente, com quem que eu validei? Com quantas pessoas eu falei? Eu falei com X pessoas, dessas pessoas todos gostaram, e muito cuidado, tá? A gente tende a fazer no começo validação com formulário, e no formulário a gente adora escrever perguntas assim, ó. Você gostaria de uma solução que te reduzisse gastos e te aumentasse o lucro em 20 vezes? Sim ou não? O pessoal vai lá, clicou assim, olha aqui, Thiago. De 100 pessoas, 100 falaram que sim, aumentaria o lucro e reduziria o custo. Tá validado. Não tá validado. É muito do jeito que a gente induziu a pessoa a fazer esse formulário. Então, muito cuidado para entender. Seja, falei com quantas pessoas, entendi. Como é que eu converso com a pessoa para entender realmente que ela tá afim. E nada melhor do que fazer o do conceito do MVP, que é fazer um produto menor, e alguém pagou por isso. É a melhor validação possível que vai ter. Legal? Qualquer dúvida, vão perguntando aqui. Aqui é uma base de bons princípios, mas é interessante também entender depois se vai falar com mais um pouco de mercado, falar como é que eu ganho dinheiro, falar outros pontos que talvez sejam mais técnicos eu não trouxe aqui para nós, mas depende muito para que público e que tipo de pitch a gente está fazendo. Mas a base aqui que eu quero trazer para vocês é muito do que a gente, daquela virada de problema para solução que normalmente eu vejo que o pessoal erra muito, tá? Todo o pitch precisa de um pedido. Então, a gente acaba, se a gente está bem falando para o investidor, a gente está pedindo isso, se a gente está vendendo, a gente dá o contexto para ver se vai fechar a venda. E lembrando, né, a gente fez um juramento, não acaba com. Então é isso. Bruna, a Netflix, concorrente indireto, principalmente na pandemia, quando a galera não estava saindo mais tanto de casa, vendo muita coisa em casa, e até eles reformularam todo o metodologia de teleentrega deles. Eu fiquei encantado. Equipe é interessante também. Normalmente eu gosto de deixar a equipe no fim. Quando a gente está falando de uma estrutura de pitch, que eu falei problema, solução, tudo mais, prometi que vou mudar o mundo com essa solução, é legal dizer no final o porquê que eu vou mudar. Eu deixo muito claro quem é que é a minha equipe, qual que é o contexto dela, o que, que elas entendem e por que, que essas pessoas são as ideais para tirar essa ideia do papel. Eu vejo que tem muita gente que começa com a equipe no começo, mas eu acredito que tu já perde o contexto. Pô, eu não tô interessado agora em saber das tuas. A não ser que seja uma coisa muito especial mesmo, mas seja da tua parte mais técnica e tudo mais. Eu quero entender o problema primeiro. Se eu entendi o problema e a solução, aí sim eu vou prestar mais atenção em como tu vai entregar nisso. Se eu vou ver só o teu currículo agora, talvez seja muito mais frio e não vai fazer tanto sentido. Isso mesmo, Bruno, foi bem o modelo Claudinho aqui para que a gente organizou e fez. Mas legal, aqui é interessante entender que hora a gente bota, e normalmente é no final que a gente bota ali. Outro ponto importante do pitch. Para quem que a gente está falando? Entendendo o público é muito importante. Ele entende do assunto? Legal, posso ser mais técnico. Ele é leigo? Preciso ser mais abrangente. Mesma ideia, jeito diferente de contar. E eu nunca esqueço de uma vez que eu dava muito pitch para os graduados ali, que seja a graduação, mestrado, doutorado da universidade. A universidade me pediu para ir lá falar. E eu fui lá conversar. A gente recebia muita gente. De ensino médio também a gente recebia alguns. Eu nunca esqueço que eu estava sempre com a apresentação pronta. Eu abri a porta, eu olhei aquela cena e me apavorei. Porque eles tinham feito um especial de convidar pessoas da primeira à quarta série. Então tinha uns estoquinho de gente pequeno, e eu olhei assim, cara, como é que eu falo de impressora 3D, de pitch, de apresentação para essa criançada? Os slides eu não tinha tempo de mudar, mas o jeito de contar, sim. E foi muito legal, e provavelmente foi um dos melhores pitches que eu já fiz, porque a galera tava muito prestando atenção, de querer saber, e por mais que tava distante, eu consegui trazer e me comunicar de uma maneira diferente, mas que era uma linguagem mais próxima possível deles. Entender esse contexto é muito importante. Ok, aqui é um exemplo um pouco diferente, mas, pô, eu vou falar com alguém que é realmente da minha área. Eu posso erguer a régua técnica. Então, a gente tem que cuidar disso. Tempo é dinheiro, literalmente. Eu acho que o exemplo que a gente trouxe
dos empresários ali, presidente e tudo mais, deixou muito claro. Então, valorizem o teu tempo e o tempo de quem está falando. Cada segundo que a gente perde enrolando é ruim. Eu vejo que tem muita gente muito bem, muito bem sucedida até em alguns pontos, mas na hora de comunicar e vender uma ideia, acaba se enrolando. Mas quero provocar vocês aqui para prestar atenção agora e vamos falando no chat. Trouxe um exemplo aqui para vocês vão avaliar se o pitch é bom ou é ruim. A gente brincou antes ali, mas imagina essa startup aqui, a Pet Track GPS Pro Max. Coleira que vai revolucionar o mundo pet mundial do mundo. Danilo perguntou se quanto mais objetiva, é melhor. Em resposta rápida, sim, mas eu acredito que depende muito do contexto. Por isso que é legal entender para quem que eu estou falando. Só um ponto rapidinho, teve um pitch que eu fiz, que era uma banca do pessoal que era da Uber, a Oracle, uma galera muito grande. E aconteceu uma coisa meio bizarra, que era 15 minutos, faltando uma hora para a gente ir para o palco, o pessoal falou, cara, vai ser 10 minutos, faltando pouco, eu acho que 15 minutos antes, o pessoal, olha, vai ser 5 minutos e é isso. Só que o tempo de perguntas do pessoal vai ser o mesmo, vai ser 20. O que eu fiz? Uma das principais informações do meu pitch, eu tirei o slide. E arrisquei. O que aconteceu? Parte de perguntas que eu ia ter mais tempo. Primeira coisa que aconteceu. O pessoal falou, tá, Thiago, mas e isso aqui? Porque ele não entendeu. Eu falei, cara, que bom que tu falou. Aí tinha um slide extra depois do final, que eu já estava imaginando as perguntas e estava lá. Então esses slides extra eu até não coloquei na apresentação, mas é bem importante. De perguntas que a gente imagina que vão vir e já tem um tempo a mais para tu utilizar. Foi sensacional, mas eu corri o risco da pessoa nem querer perguntar isso, eu ia me dar mal. Mas foi bem interessante, assim. Legal, a Glaze falou sobre pitch eu tinha explicado ali antes que é a maneira, pitch na verdade é uma maneira de tu se comunicar, vender uma ideia de uma maneira objetiva e que se entenda de uma maneira interessante. É bem interessante. Vamos lá, vou fazer isso então, vocês avaliam se é bom ou é ruim essa apresentação, beleza? Me diz aqui depois. Vamos lá, começa já pelo time. Eu tinha comentado antes, pessoal. O time, sobre o mestrado, a tecnologia e tudo mais, algo pesado. Falo do problema, olha que legal o problema. O problema, com certeza, é a ausência de uma infraestrutura, palavras técnicas, é muito texto. A galera talvez esteja tentando ler aqui, mas a solução, claro, a solução é uma coleira inteligente, que vai ter um GPS mais avançado, uma comunicação legal, um protocolo, um modo, enfim, vai ser super mega. Quantos cachorros tem aqui no Brasil? 68 milhões. Então, 68 milhões de unidades a gente consegue vender. Isso é verdade? Blá, blá, blá. Mais blá, blá, blá. E acabo com, então, é isso. Bom pitch, né? Deu pra entender tudo, marcou bastante. Sensacional. Só que não, né? É interessante, a gente tá fazendo, brincando aqui, claro, mas a quantidade de pitch que eu já vi que tinha tanto texto que eu não sabia se a pessoa tinha copiado uma página da internet ou tava fazendo. Pensa numa coisa, quando a gente tá apresentando, tu tá me ouvindo, tu tá olhando pro slide e tu tá lendo. Qual que eu quero que a pessoa esteja fazendo no momento? Se eu encho de texto, eu posso estar falando a melhor coisa da vida. Se ele tá parado lendo, ele não tá prestando atenção em mim. Como eu reforço isso? E vocês podem, não sei se vocês notaram, mas algo que eu faço é, tu vê que muitos slides ele não carrega todo ao mesmo tempo. Ele carrega uma parte, carrega outra, carrega outra, carrega outra. Vocês concordam que isso ajuda a prestar atenção no que eu quero estar falando naquele momento? Se eu botasse o slide assim, do nada, bastante informação, beleza? Tu vai lendo. Aqui tem bastante informação, mas eu falei da parte do pitch, falei das crianças, falei dos slides e falei sobre o desfecho. Entende como eu tenho bastante texto, mas eu estou marcando o que eu quero que vocês estejam prestando atenção e tá só reforçando o que eu estou falando? Faz muita diferença, muita mesmo. Voltando aqui, dei um pitch meio ruim, mas vou tentar fazer um outro pitch aqui do mesmo produto, tá? Vocês avaliem como é que pode ser isso.
Aqui só comentando sobre o que foi ruim que a gente tinha falado aqui. Não tá claro para quem é o problema, para quem dói, que resolve. Então, feriu todas as regras que a gente tinha feito, inclusive o juramento sagrado, né, que a gente não pode, sim, perder isso. Preparação de vinho. É, eu vi também já bastante gente que enche de texto, só que tem muita gente que depende de ficar lendo o texto e acaba se perdendo. E muitas vezes é mais tu entender o contexto daquilo ali. Eu funciono assim, tem gente que funciona diferente, mas é legal entender como tu funciona para tu aplicar. Vamos lá, um pitch que dá ideia é boa, GPS para o cachorro, mas foi muito mal contado. Vamos contar de uma maneira diferente? Vai ser um pouco pesado, desculpa para quem tá passando esse momento, inclusive a gente já passou aqui, mas, cara, quem é que já perdeu um bicho aqui sabe? Eu falei sobre ser visual, né? Se a gente botasse algo nesse sentido. Eu tô falando alguma coisa de GPS, de coleira inteligente aqui? Dá um negócio, dói, né? É horrível. Eu peço desculpas também, reforço, mas é necessário. Por quê? Cara, se eu perdi um bichinho, como a gente já fez aqui em casa, dói. Se eu não perdi, eu sei que dói. Se eu não tenho pet, eu sei que dói. Eu sei que é importante. Mexe, enfim, trouxe essa sensação, vou passar aqui já. Olha a diferença de entrar nessa dor para eu vender a solução do GPS. Tu não tá comprando GPS moderno. Tu tá comprando nunca mais passar por isso. Tá aqui o produto. Tá aqui o bicho feliz. Alegria. Solução, salvei tua vida. O bicho tá aqui no lado, mas a gente já tava chorando ali só de imaginar essa dor. E aquela coisa, um GPS vale R$ 600? Vale? Agora sim, vale, não vale. Legal. Não tô entrando no mérito do que vale um GPS. Mas o teu bicho seguro e tu não passar por isso, quanto é que vale? Vou até servir mais um chimarrão aqui. Entende como é diferente? E esse caso eu vi. Eu conversei com uma empresa parceira que por acaso trouxe isso, mas eu vi ali em 2018 ou 2019 um caso que era isso, que eram dois empreendedores técnicos que estavam falando sobre o jeito diferente que era o GPS, a comunicação, cara, todo mundo se olhando, ninguém entendendo absolutamente nada. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, vamos mudar esse discurso. E foi isso. E isso aqui eu adaptei, mas foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então, olha que legal a maneira de falar. E aquela coisa, beleza, todo mundo vai falar vale 600, não vale 600 no GPS, legal. Mas quando a gente tá falando isso aqui, pô, esquece. Legal, Danilo trouxe maneira de monetização. Não tô aqui para brigar nesse ponto, mas tô aqui para brigar sobre como é que tu desperta esse interesse do preço, o que que é valor. E aí entra no óbvio que precisa ser dito, porque às vezes a gente quer ser tão, abre aspas, óbvio, sendo técnico, falando como a gente é técnico ali, GPS, não, ficar brigando nessa parte. Mas, cara, o óbvio é. O que é óbvio aqui? Ninguém quer perder o bicho. Ninguém. É óbvio que eu não quero. Eu contei de uma maneira meio ruim. Sim, funciona. Legal, pessoal? Então, eu trouxe aqui a parte de preço. Lembrando, postura. Só finalizando ali a parte. Pontos que são importantes, que eu tenho que cuidar muito também. Postura, maneira de falar. Aqui a gente tá online, mas pô, tem muita gente que na hora de falar, eu tô trazendo, eu até fecho a porta aqui porque eu gosto de falar alto, porque passa ali. Mas eu vejo que o pessoal faz assim, ó. Se encolhe, fala baixo, fica ali, sabe? Como é que a gente transmite? Tu quer transmitir confiança? Tu tem que transmitir isso, tem que estar confiante ali, né? Tem pessoal que deu problema. Ah, legal, só foi com alguns, acho que tava dando problema em geral. O corpo fala, então eu não vou trazer exatamente aqui, mas tem um percentual muito grande que a pessoa está prestando mais atenção em ti do que necessariamente no que tu está falando. Então, como tu fala, como tu gesticula, como tu te movimenta, é muito importante.
O respirar é importante. Eu já errei na respiração, em pitch de 3 minutos, que chegou ali nos 30 segundos, eu tive que fazer um... E foi ridículo, mas isso não faz tanto tempo. Porque eu errei, mas faz parte, a gente erra, a gente vai melhorando. Não tem pitch perfeito, a gente vai melhorando. O ponto 3 é o mais importante para mim, tá? Eu trouxe algumas maneiras ali de comunicação, tudo mais, mas o mais importante é ser tu. Eu vejo que tem muita gente que quer adaptar, ou quer fazer. Pô, é legal se inspirar, a gente vai entendendo. Mas que nem eu falei para vocês, eu monto a apresentação assim. Eu faço um esqueleto do que eu quero falar, dos pontos. Vejo o que são pontos de frase-chave ou imagem-chave. Vocês podem ver que aqui mesmo se não tivesse nada daqui, tem vezes que eu só boto a imagem. É impactante do mesmo jeito. Eu não precisava falar nada. Ou não precisava ter escrito e eu iria falar sobre isso. Eu gosto muito, depende muito do jeito. Eu entendo que tem vezes que às vezes é mais um TCC, mais técnico, mas a gente tem que cuidar disso também. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, tem bastante texto. É fácil ser filho, tem um... O pessoal falou sobre não ter o feeling de fazer um bom pitch para ter condição de treinar e sim evoluir. Tô errado, é muita... Danilo, não sei se tu estava no começo, mas eu fui um exemplo de travar no palco, de o pessoal ter que ir lá me retirar, porque eu não conseguia nem sair sozinho. Nesse nível. Então, é muito treino e isso aqui é legal para vocês. Pega aqui, se gravem. É um horror, vocês vão estar se vendo depois ali, viu que tu gaguejou, viu que tá ruim. É ruim se ver assim. Eu provavelmente nem vou ver esse vídeo no YouTube aqui depois, mas é importante. É importante, sabe? A gente tem que entender o que a gente tá vendo. E outra coisa que eu acabei pegando a manha é o tempo. Eu tô cuidando toda hora do tempo que eu tenho e o que eu posso acelerar um pouco, o que eu posso falhar. Que eu vejo muita gente competição de pitch de 5 minutos. Deu 5 minutos, a galera não tava nem na metade do pitch. Acontece muito, então tem que cuidar muito, né? Treinar com conhecidos eu acho que é interessante, mas pensando muito que o conhecido não tem que ser teu amigo na hora. Ele tem que ser sincero, cara, não entendi nada. Tá ruim, tu tá travando, tu tá respirando ruim, tu tá falando pra dentro, tu tá nervoso. Tá tudo certo, aqui é pra errar mesmo. Vai acontecer. Eu já apanhei bastante nas palcos, então a gente vai indo. Vou só terminar aqui pra gente ir mais pra conseguir ler com calma vocês, tá? É importante ter esse ritmo. Voltando aqui no exemplo que eu considero um pouco melhor, e voltando também, no Seja Você é muito interessante. O olhar, de preferência, olhar para a câmera, eu entendo que muitas vezes é difícil estar olhando só para a câmera, você tem que bater o olho. Mas vejam, a apresentação online é legal, porque tu tá aqui e eu só bato o olho para baixo, tá legal. Tem eventos que sacaneia a gente, que bota só o telão atrás e tu não tem um retorno na frente. Aí tu tem que estar olhando, então, se posicionar meio de lado para bater o olho rápido, entender. Não ter tanto texto, porque tu dependa de ler. Muito importante também. Legal? O teatro ajuda bastante, acredito. Deixa eu ver, o pitch é tão. Eu acho que o cara solta aí até palavrão. É que depende, Renata. Se faz sentido para chamar atenção, eu não acho ruim, tá? Ó, legal. Eu levo bastante dos dois, ou respirar, olhar todos. Cara, total sentido. Total sentido mesmo. Muito legal. Lembrando, então, para encerrar, então, é isso, né, pessoal? Calma, brincadeira, não acabou aqui. Reforçando, o óbvio precisa também ser dito, falado, repetido, desenhado, se precisar, de qualquer maneira. O óbvio que é para vocês não é necessariamente para quem é do colega, principalmente para quem não é da área. E principalmente o puxão de orelha hoje está um pouco mais técnico, mas para quem é técnico que acha que é a parte técnica que é o que está óbvia para todo mundo, que é o que não tá, é o que tu entrega. A gente deu o exemplo da coleira, que, cara, eu não tô nem aí se é um GPS, se é um satélite, se é o quê? Eu quero o bicho de volta e eu quero ter essa segurança. Isso é óbvio para mim. Como é que tu entende o que é óbvio e o que vai realmente ser certeiro? Como é que tu aproveita muito nisso, seja em qualquer tipo de apresentação, é que tu provoca o problema que tu quer resolver, deixa ele muito claro até para quem não tem problema, para na solução entrar com tudo.
Não precisa sair impressionando todo mundo, tá? Precisa ser entendido e essa é uma das melhores dicas que a gente traz para vocês. Eu trouxe aqui um exercício para fase do pitch, talvez vocês não tenham pronto, talvez é mais do dia a dia mesmo, mas eu encerro aqui agradecendo muito vocês. Eu confesso que eu tenho um carinho muito especial de falar sobre isso. Eu falo sobre vários outros assuntos nas startups e nas mentorias que eu dou. Ou também quando eu passo pelos perrengues que eu trouxe aqui com a minha startup, seja em competição de pitch, seja ouvindo de investidor, seja ouvindo perguntas cabeludas ali, que é difícil da gente responder. Mas uma coisa que vocês fiquem tranquilos, tá? Esse chat aqui, eu tenho umas 20 versões dele no lixo aqui, desse pitch que eu trouxe. Que eu olhava, melhorava um ponto, melhorava outro. O que eu terminei agora, eu já sei vários pontos que eu vou melhorar para a próxima. Então é repetição. Tu não vai ter o pitch perfeito, vai sempre estar melhorando, vai estar sempre treinando. Quem tem dificuldade de falar, se grave. Quem tem pessoas para olhar, olhem, de preferência que façam sentido para o público. Não tenha medo de falar, de tentar, de treinar. Faz parte, dói, como eu brinquei, de se gravar, mas é o que vai lapidando e melhorando vocês. Sobre o óbvio, é muito do entender como é que tu pode ser mais assertivo, e uma coisa que eu deixo muito claro também. Eu trouxe um pouco de princípios legais ali, de regras, mas, cara, fiquem à vontade de quebrar a regra, desde que faça sentido. Seja provocando, seja puxando, seja mudando uma ordem, mas para provocar alguém e que conecte. Às vezes dá certo, às vezes dá, às vezes não dá. Eu lembro que uma das mentorias que a gente deu num evento para uma startup, é o último exemplo já para perguntas, o pessoal estava fazendo uma solução que era para ganhar tempo no resgate de pessoas que trabalham no meio do mato. Então, quanto mais rápido ser efetivo nisso, melhor. O que a gente fez? O pitch era 3 minutos. O que eu falei? Cara, faz o seguinte, pega os primeiros 30 segundos da tua apresentação e fica só olhando pro público. Deixa o cronômetro rolar. 30 segundos com o cronômetro rolando é uma eternidade. Por que disso? Porque a primeira frase que ele ia falar no problema era, cara, e se 30 segundos aqui parecer uma eternidade, imagina para quem tá perdido no meio da mata e acabou de sofrer um acidente. Legal? Cara, a galera ficou muito de cara, porque todo mundo falou, cara, ele não viu que começou o tempo. Enfim, tem várias maneiras que a gente brincar. Normalmente a gente, 3 minutos tem que ser muito rápido. Cara, a gente sacrificou 30 segundos, mas a gente ganhou um contexto absurdo, sabe? Foi muito legal. Vamos lá, tô mais de olho aqui nas perguntas agora. Qualquer coisa, vão perguntando ainda. Instagram, passa aqui. Thiago Meribs. Deixa eu ver se foi. Adiciona lá quem tiver alguma dúvida. O Thiago Meribs é no LinkedIn também, quem preferir, para a ferramenta mais séria, digamos assim. Fiquem à vontade, eu sou sempre, quando eu posso, que a agenda às vezes é meio maluca, mas estou sempre à disposição para a gente trocar essa ideia, ver o que eu puder ajudar. Contem comigo, tá? O canal do YouTube provavelmente aqui da Simplicity, mas qualquer coisa tem que confirmar. Legal, vou respondendo algumas perguntas. Primeiro, obrigado por quem está agradecendo ali, pessoal, bem importante. Vou respondendo algumas perguntas, por favor, que puder, fique, que eu acredito que vai ser interessante. Eu vi uma aqui, se passou alguma, peço desculpas, tá? Sobre a presença, o Zoom faz automático, então fiquem tranquilos. Pedro Henrique, tem muita dificuldade, ele vai passando aqui, em recuperar o ritmo quando eu esqueço algum detalhe que coloquei no roteiro. Alguma dica para isso? Sim, Pedro. Eu passei por muito disso, tá? Mas o que normalmente eu boto? Quando a gente tem a apresentação visual, eu tento botar o máximo de âncoras possíveis para eu lembrar o que precisa falar. Às vezes, por que eu acabava esquecendo tanto detalhe e tantas pontas? Porque eu ficava muito decorando o texto. Agora eu não decoro o texto, eu decoro o contexto. Eu entendo que, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu entendo que esse slide, eu posso falar o que eu quiser sobre o problema, sobre aquela situação. Tô tranquilo com isso. Eu não vou decorar mais nada. Esse slide, mesmo que seja foto, eu entendo que o contexto que eu tenho que falar aqui é sobre a solução. Tudo que eu puder trazer sobre solução,
vai ser bem-vindo nesse slide. Eu não preciso estar com os números muito. Tem coisa também que ajuda, tá? Às vezes, eu tenho um número muito quebrado, tem 87.575.230 cachorros na rua. Cara, 87 milhões ou quase 90 milhões. Detalhes, assim, quase 90 milhões de cachorros, né? Sabe? A coisa que facilita a comunicação é bem importante também. Mas vai pegando, basicamente treinar para deixar mais claro possível. É a primeira vez que eu faço essa apresentação, então tem muitas coisas que eu estava ainda entendendo, mas tem muitas coisas que eu já falei, então eu me sinto muito tranquilo em estar em qualquer slide aqui dos 60 e poucos e trazer aqui. Vamos lá, o que mais tem aqui? Eu que agradeço, pessoal. Muito legal essa troca para vocês. A horinha voou, mas entreguei como prometido. Vou trazer aqui a primeira pergunta que eu estou vendo. Se já fiz pitch em inglês e qual a dica para ser claro e rápido em outra língua? O rápido, eu entendo que é importante, mas a gente sabe que não vai ter a mesma fluência. Lógico, se tu tiver a fluência, legal, tá tudo certo. Mas no meu caso não era. Eu tenho um inglês razoavelmente avançado, na época não era tanto. Então eu preferi deixar o mais visual possível, falando o que era necessário e com muito cuidado. E não estava muito preocupado com o sotaque, outros pontos que às vezes eu vejo que é mais o brasileiro que fica puxando ali, brincando com a gente. E foi super bacana, foi muito desesperador, eu treinei por muitas horas, eu estava quase sem voz na hora de falar. Mas depois que foi, eu tenho muito disso, tá? Não, antes de falar, e fiquem tranquilos aí, eu acho que é normal para muitos. Me dá uma ansiedade muito grande antes de entrar no palco. Muito. No que eu falo 20 segundos, eu tô em casa. E é aquela coisa, o desafio é tá animado por isso também. Se não tem esse frio na barriga, às vezes é porque tu não te importa mais. Eu ouvi isso e nunca esqueci. A melhor dica nas apresentações é ficar pensando no que as pessoas estão achando a respeito de mim, se elas estão gostando. A maior dificuldade, desculpa, a maior dificuldade nas apresentações. Pô, eu entendo isso, sério. É complicado, mas é libertador tu entender que o pessoal não tá tão preocupado contigo, sabe? Aquela coisa que nem eu travei ele tudo, nossa, eu levo isso por anos. Eu tenho certeza que 2 dias depois a maioria já nem lembrava disso. Então a gente fica se cobrando muito, ainda mais quando a apresentação fica aquela loucura. Não sei se a gente viu muito filme que tinha essa coisa de travar e tudo mais, de fiasco, mas muito tranquilo. Te libertando disso, tu vai ver que vai avançar muito. Eu faço isso, não decoro, mas foco nas pessoas, como fazer as coisas que possam ajudar as pessoas a entenderem o ponto principal. Se eu entendi bem a tua pergunta, Paulo, eu acredito que é muito no como tu bate no problema ali mesmo. Eu vejo que a pessoa falha no começo no problema, nesse ponto. Se tu não conquistou a atenção no começo, tu não vai conquistar depois, dificilmente. Se eu conseguir prender, e por isso que eu trouxe histórias do meu dia a dia aqui, que eu entendo que isso prende mais do que eu ficar só nessa parte técnica. Eu podia ficar horas só falando, pode ser muito mais avançado no técnico do pitch. Eu não acredito que é importante para vocês agora. O parte técnica, tu vai ali qualquer ferramenta de IA no Google, tu acha. A vivência, essa troca é o que eu quis aproveitar. O que eu trouxe é muito bom, né? Como finalizar, não entendi, mas como começar. Começa a chamar atenção, de alguma maneira. No nosso caso ali, a gente utiliza no problema e deixa ele multiplicado para quem tem problema e para quem não tem problema sentir ele também. Eu gosto muito disso. E para mim é a melhor maneira de começar. Por isso que eu evito. Tem muita gente que começa com tamanho de mercado e tudo mais, mas para mim não faz sentido. Tamanho de mercado é só para mim multiplicar o tamanho do problema que tu deixou claro. Esse problema não é só aqui, esse problema é no mercado. Se eu começo dizendo de mercado, pode ser uma estratégia. E às vezes eu vejo que é bom, mas o que mais prende atenção, né? Leandra, você já vivenciou uma situação, o chat fica pulando, que está explicando uma questão técnica e tem um participante que tem mais conhecimento que você, se sim, como você lidou com essa situação? Maravilhosa essa pergunta, Leandra. Teve uma vez que a gente fez uma apresentação da minha primeira startup para a maior aceleradora da América Latina. E foi muito bom, porque eu estava começando, e o cara principal, ele fez uma pergunta que me quebrou no final, que foi, ô Thiago, legal, tu tá vendo um maquinário aqui que tem esse sensor. Por que tu faz essa máquina e não deixa ela de lado e não faz só esse sensor, que esse sensor é inovação? Eu olhei para ele e falei, pô, legal, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou fazer o que tu tá me indicando, obrigado. O que foi legal?
aquela pessoa, ela vê, sei lá, uns 300, 400 pitch por semana. Ela sabe quando a pessoa não domina tanto aquele assunto ou quando ela tá tentando mentir. O feedback que eu tive positivo é, cara, o Thiago vai avançar, porque ele não sabia a resposta, ele admitiu e foi lá e defendeu. Então, já acontece, tá tudo certo. Acredito que tu, lógico, tem que defender, muitas vezes tem perguntas que tu não sabe exatamente a resposta, mas tu tem que dar uma contornada. Mas naquele caso eu falei, e realmente eu preciso aprender melhor, obrigado por trazer isso. E acabei conquistando o pessoal por causa disso. Ou como finalizar da melhor forma, eu acredito que é muito no contexto, não tem uma regra pronta, sabe? Se tu tá num pitch mais de vendas, ou que tu quer que vender, pô, vamos utilizar aquilo ali para botar uma promoção, limitar ingressos, tu tá num evento de 50 pessoas, os primeiros 10 vão finalizar, vão comprar, se tá num pitch de investimento, já deixa alguma coisa de contato, já deixa uma provocação, já deixa o teu sonho grande, vê o que é melhor pro teu contexto geral, sabe? Mas não acaba com, então é isso. Aproveita. Ai, maneira rápida de quebrar o gelo. Pô, Francisco, depende. Eu acho que é muito do dito, como tu se posiciona nesse sentido, mas cuidar para não ser forçado, né? Eu vejo que tem muita gente que às vezes quer forçar, quer fazer umas coisas e tu sente que o público não reagiu daquela maneira. Então, o quebrar o gelo é relativo. Daqui a pouco tu quebra o gelo pesando o clima, como eu fiz. Como a gente já fez em outros pitches também, sabe? E até legal do finalizar o pitch, teve um pitch que a gente fez que ela relacionada ao número de mortes de pessoas com um acidente cardiovascular. E como a gente sabia que no Brasil morria, sei lá, 500 mil pessoas por ano, em 5 minutos, uma regra de 3, vai morrer 20 pessoas. E eu acabei agradecendo ali, pessoal, pela presença e, infelizmente, por ainda não termos solução. Nesse tempo de pitch, 30 pessoas acabaram falecendo dessa doença. Muito obrigado. Que clima ótimo para todo mundo, assim, ó. Eu lembro que era pro pessoal fazer pergunta, deu 1 minuto de silêncio. Pesadíssimo. Pergunta de quem que eles lembram no final. Por isso que eu não gosto de botar uma regra, eu gosto de tu entender o teu contexto de como é que tu provoca. Vamos lá? O que fazer quando você percebe que o pessoal está com uma interrogação na cabeça? Eu acho ótimo. Explorar isso depois. Lógico que normalmente nesses pitches a gente só tem tempo de falar e não tem tempo das perguntas. Mas ler mesmo por que é interrogação. Tem dois tipos de interrogação, né? Um de tentar entender melhor alguns pontos de como é que se encaixa, e a interrogação de, cara, não estou entendendo absolutamente nada. Que daí é ruim, mas é entender se conseguir falar com essas pessoas é importante. Obrigado, Sté. Foi marcante. Tanto que a galera achou até que tinha dado problema nos microfones dos jurados, porque já era para eles fazer perguntas, já tinha rodado praticamente 1 minuto ali, ninguém tinha feito ainda. Tá todo mundo. Aquele silêncio absurdo na sala é a melhor feedback que eu poderia ter. O ouvinte celular é complicado, e a gente sabe que cada vez mais, qualquer lugar que tu vai, pô, é muito fácil. Brilhou a tela do celular aqui, já era, perdeu a atenção. Por isso que eu bato na tecla de como tu começa um teu problema, tem que ser o gancho que vai levar para os restos dos minutos. Se tu não pegou nos primeiros segundos ali do problema, dificilmente tu vai recuperar a atenção. Porque não é importante, porque eu não entendi o problema. De qualquer maneira, não tô nem aí, sabe? Exatamente, é cada vez mais difícil. Quando alguém vai tirar uma dúvida depois, é muito tranquilo. A dúvida é a melhor coisa que a gente tem, tá? Seja para vendas ali, quando a gente tem objeção, ou quando estão perguntando. E é legal até que normalmente tu tem mais tempo para explorar algumas coisas que tu só passou um pouco nos pontos. Então, é excelente, assim. A não ser que a tua pergunta agora é da dúvida que não entendeu nada. Aí tem que ver. Já aconteceu também de eu acabar pitch achando que tinha arrasado. A primeira pergunta foi
da pessoa, tá, o que, que é a tua máquina. Eu não tinha entendido o básico. Aí eu vi que eu falei. Aí eu expliquei o contexto, mas eu já vi que, cara, perdi totalmente. O slide com o vídeo de TikTok cada vez mais, cara. Cada vez mais. Muito bom. Deixa eu trazer vocês pra cá aqui. Para de compartilhar para ver vocês bem. Normalmente, Renata, nos pitches mesmo, eu começo com o logo da empresa, tá ali a tela parada, daí o pessoal vai dar o tempo ali. Eu falo, bom, no caso agora, boa noite pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Merimi, eu sou o CEO da HomeFi e tô aqui para contar a vocês a história do João, corretor de imóveis, sei lá. Então, normalmente eu me apresento rapidinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é tal, minha função é tal, tô aqui para apresentar. Ponto. Gastei 3 segundos ali, 5. Nem isso. Reforçando, a lista de presença é automática com o Zoom. Então ele já pegou aqui quem ficou, quanto tempo ficou. Isso tudo é automático. Mais alguma dúvida, pessoal? Senão a gente vai entregar aqui que já passou os minutinhos para as perguntas, que era até 15 minutos depois. Mas, pessoal, agradeço mais. Foram ótimas perguntas. Eu adoro falar desse tema. Quem puder ali, eu vou botar de novo aqui para quem quiser adicionar. Eu botei aqui o Instagram, que é o mesmo do LinkedIn. Me adicionem, eu vou começar a postar mais sobre isso. Estou com material legal. Qualquer coisa me avisem, tá? Muito obrigado e boa noite para vocês. Vou finalizando aqui. Deixa eu ver. E tem texto grande aqui a gente finalizar. Meu Deus do céu, agora perdeu tudo. Perdi o texto. Aqui. Neide, tô lendo aqui que tu mandou. Sim, mas é super normal, tá? Eu sofri muito disso. Toda vez antes de falar, eu sofro por essa ansiedade. Mas realmente é muito treino, sabe? Quanto mais tu te expor para aquilo, melhor. Vai falando com. Vai aumentando o teu público ali. Daqui a pouco chama uns amigos. Começa com 5, vai para 10, vai para 20, vai para 300 pessoas, como estava aqui hoje. Mas aqui no online a gente não sente, né? É muito mais tranquilo do que ver um auditório cheio. Mas faz parte. Acredito que é muito treino, até tu vai te sentindo mais confortável. Então, pensa que é tu que tá botando nessa posição de estar preocupada. A maioria das pessoas realmente não estão nem aí para se tu gaguejou um pouquinho ou não, tá? É muito mais solícito do que parece. Aula gravar no YouTube. Um copo d'água ajuda também. Eu recomendo não almoçar muito ou jantar muito, comer muito antes da apresentação. Quando eu fiz isso, foi que eu perdi o ar na hora de respirar. Tinha rodízio no restaurante do lugar de lasanha, então eu errei muito. Não recomendo. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, chamem ali nas redes, Thiago Meribe. A gente fica com o maior prazer para ajudar vocês. Brigadão. Boa noite aí pra vocês. Valeu, valeu. Vou esperar a galera saindo mais. Tem 200 pessoas ainda, muito bom. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Um bom descanso para vocês também. Fechando aqui. Valeu, gente. Boa noite.